Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Notícias aqui, pessoal, falando sobre um chefe de pesquisa da Grayscale, né? A segunda maior gestora de ativos do mundo, veio ali, né, em uma entrevista falar que o preço de XRP pode ter uma alta muito forte se isso acontecer nos Estados Unidos. Mas o que é isso? Quem assistiu o vídeo, pessoal, que eu coloquei no dia de ontem, falei muito sobre o Donald Trump, né, fazer ali, né, falar bastante sobre o Fed para baixar as taxas de juros, não precisar, né, da reunião do FONC para poder abaixar essas taxas. Se os Estados Unidos está indo bem a economia, tem que abaixar já. E também falei muito, pessoal, sobre a lei de clareza, né? A Clarity ACT, que é ali uma regulamentação das criptomoedas que pode acontecer já em abril, como mencionou Brad Cardhouse. E agora, pessoal, veio o chefe de pesquisa da segunda maior gestora de ativos do mundo também falar. Fora que chefe também da Canary Capital já veio falar de Ripple XRP, Frank Templo, BlackRock, dentre outras, para vocês verem a magnitude que XRP tem nesse mercado, tá? Quem trouxe essa entrevista, pessoal, que o chefe ali da Grayscale Investimentos falou, foi o Jack DeRippo. Ele compartilhou recentemente essa declaração de que o valor do mercado XRP pode mudar significativamente se o projeto de lei Clarity for aprovado nos Estados Unidos. A declaração foi feita em uma entrevista conduzida pelo analista Paul Barro, que é ali, né, tem um podcast, e o chefe de pesquisa, né, da Grayscale Investimento, que falou, né, sobre a lei de clareza ali, a CT. A publicação do comentarista incluiu um pequeno trecho em um vídeo de entrevista, que é esse aqui, né, a publicação de Deck de Ripo, no qual os participantes discutiram sobre, né, essas regulamentações mais claras sobre os ativos digitais que poderiam influenciar a avaliação de certas redes blockchain. Por que certas redes? Tem redes que não servem para nada, né, pessoal? Só serve para estar ali, você fazer uma transação e só. Agora, a XRP ela tem um ecossistema com uma utilidade em sistemas financeiros, aonde o próprio Estados Unidos está querendo renovar, tá? No início desse vídeo aqui, pessoal, o Paul Barro disse que uma orientação regulatória mais clara poderia levar a uma mudança nos preços de mercados e o Barro afirmou: a reprecificação seria então uma opção para Ripple, se conseguirmos clareza, especialmente em relação a toda essa seção 205, tá? A discussão então centrou-se nas expectativas dos investidores e também, né, da Ripple, pessoal, da reprecificação do preço da Ripple. Em resposta, então, pessoal, o chefe de pesquisa aí da Grayscale Investimento reconheceu a possibilidade, mas enfatizou que os resultados não podem ser garantidos e o executivo da Grayscale não destacou o nível, né, de demanda por produtos de investimentos relacionados aos XRP oferecidos pela empresa, né, a Ripple Labs. E segundo na entrevista, esses produtos atraíram consideravelmente interesse dos investidores. E daí ele colocou, entre aspas, mas veja bem, eu diria que os ETFs de XRP têm sido muito populares. Nossos produtos GX e RP, esses produtos estão com uma demanda, disse o pesquisador. E os comentários, né, indicam que muitos investidores já podem estar considerando o impacto potencial da clareza regulatória nas redes de ativos digitais. E durante essa conversa, pessoal, o chefe aí de pesquisa da Grayscale também discutiu como maior clareza em relação ao fornecimento de longo prazo do XRP poderia afetar então o valor, né, o preço aí do XRP. O executivo explicou que as dúvidas sobre o fornecimento de tokens a longo prazo continua sendo um fato importante para alguns investidores. De acordo com os comentários, informações mais claras sobre os tokens existentes
pode ser gerenciados no futuro, que poderiam influenciar as expectativas do mercado. Então, a questão, né, sobre o fornecimento de XRP que podem também, né, influenciar o preço. Hoje tem ali, né, um supply de 100 bilhões, 60 e poucos por cento, né, 60 e poucos bilhões está em circulação, o resto trancado em depósito lá na Ripple. Entre aspas, pessoal. E no caso específico de blockchain, né, o pesquisador ali, o Paulo Barro, ele falou: acredito que esclarecer algumas questões sobre perspectiva de fornecimento a longo prazo, ou seja, o que acontece com todos esses tokens, pode ajudar a desbloquear valor, disse o pesquisador. E o pesquisador também sugeriu que uma redução na inflação futura esperada do token poderia sustentar avaliações mais altas, tá? Daí veio a comunidade, né? Teve essa reação, né? Membros da comunidade XRP também reagiram ao vídeo após sua circulação nas redes sociais. Usuários de Ripple comentou sobre o impacto potencial da legislação. Entre aspas, assim que a Clarity ACT, né, a Lei de Clareza, trouxer segurança regulatória, o mercado finalmente refletirá a real utilidade do XRP. Ele escreveu: a reprecificação pode então surpreender muita gente. E os comentários compartilhados, né, pelo Jack the Ripple, que compartilhou, né, o vídeo de Paul Barro ali, chefe, né, de pesquisas ali da Grayscale Investimento, ele colocou o trecho da entrevista que continua circulando entre esses investidores de ativos que acompanham de perto os desenvolvimentos regulatórios lá nos Estados Unidos e seu potencial efeito sobre o XRP. Eu até comentei no dia de ontem sobre as principais instituições e também os bancos focarem, né, numa segurança, numa transparência com uma regulamentação. E essa lei de clareza, né, o Clarity ACT, traria, né, isso para os bancos, e os bancos começariam a olhar ainda mais de perto para a utilidade do XRP por ter essas baixas menores, mais baixas do mercado, e também ser instantâneo, dando uma lavada, né, no sistema da Swift. O Jack the Ripple então colocou, né, sobre a última hora, né, em entrevista, o Paul Barro, chefe de pesquisa da Grayscale Investimento, afirma que o valor do XRP será reavaliado assim que a lei de Clarity for sancionada. E lembre-se, pessoal, isso vai ser muito bom para as moedas com utilidade. E a utilidade que mexe com o sistema financeiro, que é no caso de XRP, seria inevitável ser um preço mais alto para o XRP. Os bancos, as instituições usariam ali, né, teriam uma adoção muito forte de Ripple XRP nesse mercado, nesse sistema financeiro. E o Brad House, né, que é ali o CEO da Ripple, já falou que agora em abril pode ser então confirmado, né, regulamentado, então aprovado ali essa lei de clareza, o Clarity ACT nos Estados Unidos. Ficar de olho agora em abril, que pode dar muito bom para o mercado se essa lei realmente for aprovada. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.